O homem sempre sonhou em voar como os pássaros, atingir as alturas e ir além. Na mitologia, Ícaro e Dédalo voaram com asas cobertas com ceras. Leonardo da Vinci, artista e inventor, foi o precursor da balística e da aviação. Projetou diversos modelos de máquinas voadoras, descrevendo os detalhes da mecânica do voo. Júlio Verne, com seu livro Da Terra-Lua, de 1865, narra a história de uma organização que trabalha com balística e propõe enviar homens à Lua por meio de um poderoso canhão, cujo projétil seria a astronave arremessada em direção ao nosso satélite natural. Este livro foi para as telas do cinema, estreando em 1902. História esta que alimentou o sonho de muita gente em poder voar e, quem sabe, um dia chegar à Lua. Na ânsia de alçar voo, estes pioneiros da aviação criaram diversos dispositivos. Todas as tentativas foram frustradas. Estes dispositivos eram desde asas adaptadas ao próprio corpo até explosivos nas costas para atingir altas velocidades, o que, na grande maioria das vezes, esses aventureiros acabavam chamuscados. Muitos inventores criavam suas próprias máquinas muito mais complexas, dotadas de sistemas contendo diversas alavancas, polias, roldanas, mancais e virabrequins, transformando simples bicicletas em verdadeiros pássaros metálicos. Alguns, mais criativos, usavam rampas de lançamento para que essas máquinas maravilhosas pudessem atingir o céu. Mas a força da gravidade sempre falava mais alto. Até que dois irmãos, Orville e Wilbur Wright, construíram o primeiro avião com asas e hélices. Este avião foi catapultado em 17 de dezembro de 1903 e atingiu a altura de 36 metros. Os irmãos Wright dividem a glória com o brasileiro Alberto Santos Dumont. Santos Dumont foi a primeira pessoa a decolar a bordo de um avião com motor de explosão, contendo 8 cilindros. Foi o primeiro avião mais pesado do que o ar a conseguir decolar por seus próprios meios. Isto acontecendo no dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, voando por 60 metros a 2 metros do solo, perante mais de 1.000 espectadores. Motivados pelo sucesso da aviação, físicos e engenheiros se debruçaram em cálculos de dinâmica de voo. Entre esses pioneiros da astronáutica destacam-se Robert Esnault, Konstantin Tsiolkovsky, um professor de física da escola secundária que, através de suas anotações, muito contribuiu com a astronáutica soviética, Valentin Glushko, Sergei Korolev e o norte-americano Robert Goddard, que desde criança buscava ir mais longe, chegar à Lua. Aqui vemos os primeiros foguetes construídos por Robert Goddard.
Para cada novo foguete que construía, Goddard corrigia as falhas encontradas no foguete anterior e, assim, foi aperfeiçoando o sistema de propulsão de seus foguetes. Apesar de muitas tentativas frustradas, Goddard foi o primeiro a desenvolver foguetes de combustível líquido, uma mistura de gasolina e oxigênio. Seus foguetes não passavam de poucas dezenas de metros de altitude. Após muitos anos de trabalho, seus foguetes, agora maiores e mais potentes, chegariam a mais de 2.000 metros de altitude. Um outro pioneiro da astronáutica foi Hermann Ober, um físico que idealizou os foguetes de múltiplos estágios e auxiliou na construção dos primeiros mísseis balísticos da história, trabalhando para o Hitler ao longo da Segunda Guerra Mundial. Durante essa guerra, um outro físico, Wernher von Braun, se tornaria um entusiasta da astronáutica após conhecer Hermann Ober. Von Braun foi o mais competente construtor de foguetes de sua época, tendo projetado o míssil V2, no qual Hitler bombardearia Londres. Com o conhecimento da construção de foguetes, os russos colocariam o primeiro satélite em órbita do planeta Terra, o Sputnik, em 4 de outubro de 1957, e na sequência colocariam o primeiro ser vivo em volta da Terra, uma cadela da raça Laika, que vivia solta pelas ruas de Moscou. Os Estados Unidos também planejava colocar seres vivos em órbita do planeta Terra, mas a União Soviética saiu na frente. Os norte-americanos colocaram macacos rezos e chimpanzé em órbita, realizando alguns testes de monitoramento clínico para saber como esses animais se comportariam no espaço. Ao retornarem, esses animais foram submetidos a diversos exames bioquímicos com o objetivo de determinar qual o possível efeito da microgravidade sobre o sistema fisiológico. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética se intensifica, e ambos trabalham contra o tempo para ver quem colocará o primeiro homem no espaço. Está iniciada a corrida espacial entre essas duas superpotências. Os soviéticos novamente tomam a frente, enviando diversas sondas não tripuladas à Lua, com missão de sobrevoar, orbitar e pousar na superfície lunar. Os Estados Unidos perdem número de sondas robotizadas enviadas à Lua. Para tomar a frente da União Soviética, os Estados Unidos contratam o mestre alemão dos foguetes, Wernher von Braun, com a importante tarefa de desenvolver foguetes mais potentes que os dos russos. Agora que os Estados Unidos possuem a maior autoridade de construção de foguetes, a próxima meta é colocar um homem no espaço. Nasce o Projeto Mercury, e o primeiro astronauta selecionado para realizar um voo suborbital é Alan Shepard. Mas poucas semanas antes de Shepard ir ao espaço, os Estados Unidos recebeu outro susto. Os soviéticos haviam colocado um homem em órbita da Terra. Seu nome? Yuri Gagarin, que orbitou nosso planeta por 108 minutos, em 12 de abril de 1961, a bordo da nave Vostok 1. Foi este cosmonauta que proferiu a célebre frase: "A Terra é azul".
Após este episódio, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, toma uma importante decisão. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Nasce assim o Projeto Gemini, o passaporte norte-americano para a Lua. A missão da Gemini é colocar 2 astronautas no espaço dentro de uma mesma cápsula, para que juntos pudessem realizar atividades de treinamento em órbita da Terra e também atividades extraveiculares, habilidades estas consideradas fundamentais para que se possa realizar um voo até a Lua. Foram 11 Gêminis no total, sendo as 2 primeiras não tripuladas e as seguintes tripuladas. Mas alguns meses antes, os soviéticos já haviam mandado 2 homens ao espaço e também realizaram a primeira atividade extraveicular da história, deixando novamente os americanos para trás na corrida espacial. Nesta altura do campeonato, o físico von Braun, que dirigia os programas de voo tripulados da NASA e responsável direto pela construção dos poderosos foguetes Saturno, se lamentava dizendo que antes dos Estados Unidos chegar à Lua, teria primeiro que passar pela alfândega russa. Mas depois de muitos incidentes, os americanos também realizaram sua atividade extraveicular, completando o Projeto Gemini. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we need to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Nasce o Projeto Apollo, que levaria o homem à Lua. O centro de lançamento de foguetes é todo estruturado com a construção de um dos maiores prédios do mundo, o edifício de montagem de foguetes, para abrigar os possantes foguetes Saturno V de von Braun. Também iniciou-se toda uma preparação para os astronautas, desde o uso de roupas pressurizadas, treinamentos em simuladores, estudos de manuais de operações de voos espaciais, sistemas para suporte de vida, uso de coletores e bolsas para armazenamento de urina e fezes, alimentos especiais e treinamento de imponderabilidade.
Também precisaram aprender a beber água em ambiente de microgravidade. E passaram por muitos testes de resistência física, desde treinamentos em giroscópios, treinamentos em centrífugas a elevadíssimas forças Gs. Até treinamentos em como caminhar no espaço em operações extraveiculares. Assim, a NASA inicia o projeto Apollo 1. Mas um incêndio no módulo de comando tiraria a vida dos astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee, em 27 de janeiro de 1967. As missões a seguir foram todas não tripuladas, utilizadas apenas para testes dos foguetes Saturno. Estas foram Apollo 2, Apollo 3, Apollo 4, Apollo 5 e Apollo 6. Em 11 de outubro de 1967, a Apollo 7 é enviada ao espaço, com os astronautas Walter Schirra, Don Eisele e Walter Cunningham, com a missão de testar o módulo de comando e o módulo de serviço em volta da Terra. Em 21 de dezembro de 1968, a missão Apollo 8 viaja à Lua, com os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders, sendo estes os primeiros homens a observar a Terra de longe e a circunnavegar a Lua. Em 3 de março de 1969, a missão Apollo 9 orbita a Terra com os astronautas James McDivitt, Russell Schweiker e David Scott, onde testaram o módulo lunar. No dia 18 de maio de 1969, o programa Apollo envia à Lua os astronautas Tom Stanford, John Young e Eugene Cernan, onde realizaram um sobrevoo lunar. Esta é a missão Apollo 10, que serviu de preparação para a missão seguinte, a Apollo 11, que pousaria na Lua pela primeira vez. Os americanos finalmente venciam a corrida espacial. O dia, 16 de julho de 1969. A bordo da nave Apollo 11 estavam Neil Armstrong, o comandante da missão, Edwin Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar, e Michael Collins, piloto do módulo de comando. Destino, a Lua. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll from Tower clear. Roger, roll. One Bravo. Oh, you're good at 1 minute. Great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase, everything looking good.
Altitude 4200. Houston, you're a go for landing, over. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 6, down a half. 30 seconds. Forward, just. Good. 6. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia on the high gate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. I'd like to evaluate the various paces that a person can traveling on the lunar surface. You do have to be. All right, you do have to be rather careful to keep track of where your center of mass is. Sometimes it takes about 2 or 3 paces to make sure that you've got your feet underneath you. And about 2 or 3 or maybe 4 easy paces can bring you to a fairly smooth stop. Like a football player, you just have to put out to the side and cut a little bit. Desceram em solo lunar Neil Armstrong e Buzz Aldrin, permanecendo em órbita da Lua Michael Collins. Os astronautas americanos deixaram sua marca na Lua, representando a vitória sobre os soviéticos na corrida espacial. O dia 20 de julho de 1969. Assim que desceram à Lua, os astronautas recolheram uma amostra do solo por precaução. Hastearam a bandeira americana e prestaram continência. E recolheram quase 22 quilogramas de rochas da Lua. Deixaram no pé do módulo lunar um cilindro com a seguinte mensagem: aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez em julho de 1969. Viemos em paz por toda a humanidade. Neil Armstrong tirou mais de 100 fotografias da superfície lunar, enquanto Aldrin coletava amostras geológicas. Eles instalaram equipamentos de medição na superfície lunar, tais como sismógrafos, refletores para laser e coletor de partículas solar. Ao descer do módulo lunar, Aldrin exclamou: "Magnífica desolação." O evento foi televisionado ao vivo para o mundo e assistido por mais de 1 bilhão de espectadores. O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, falou diretamente com os astronautas. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth. Foi o maior feito da aventura humana.
Jornais do mundo todo divulgavam o acontecido. Os astronautas permaneceram 2 horas e 36 minutos em solo lunar, mas estava na hora de voltar para casa. Os astronautas realizaram sua aterrissagem no Oceano Pacífico em 24 de julho de 1969. Estava concluída a missão Apollo 11. Os astronautas tiveram que ficar de quarentena para avaliação médica e psicológica, e após isso, foram aclamados heróis. Mas a missão Apollo 11 foi a primeira de 10 missões planejadas para pousar na Lua. Estas foram a Apollo 12, com os astronautas Conrad, Gordon e Bean, pousando na Lua em 19 de novembro de 1969, a Apollo 13, com Lovell, Swigert e Hayes, missão esta que falhou, a Apollo 14, com Rosen, Shepard e Mitchell, alunizando em 31 de janeiro de 1971, a Apollo 15, com Scott, Warden e Irving, alunizando e caminhando de Jeep em 30 de julho de 1971, a Apollo 16 e seu Jeep, com Mattingly, Young e Duck, alunizagem em 20 de abril de 72, e a última missão que levaria o homem à Lua, a Apollo 17, e seu Jeep com Smith, Evans e Cernan, alunizagem em 11 de dezembro de 1972. No total, 12 homens pisaram em solo lunar. As missões Apollo 18, Apollo 19 e Apollo 20 foram canceladas por questões político-financeiras. Com o término do projeto Apollo, inicia-se em 1973 o projeto Skylab, a primeira estação espacial norte-americana, reaproveitando os foguetes Saturno do projeto Apollo, bem como a nave Apollo. Após o término do Skylab, em 74, a nave Apollo seria utilizada pela última vez. Foi o acoplamento em órbita da Terra das naves Apollo e Soyuz, em 1975, simbolizando o fim da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética.
A corrida espacial nos mostrou que podemos viajar além da Terra. Ao contemplarmos a pegada de 3,6 milhões de anos atrás, de um ancestral de todas as pessoas deste planeta, com a pegada que Neil Armstrong, o primeiro ser humano a caminhar na Lua, deixou na planície denominada Mar da Tranquilidade, refletimos sobre o potencial e inteligência que o homem adquiriu e questionamos se podemos ir além, quem sabe a outros sistemas estelares. Tal qual pensava Tsiolkovsky, um dos pioneiros da astronáutica, quando afirmou: a Terra é o berço da humanidade, mas não é possível viver num berço para sempre.